O começo depois do fim. Capítulo 475, nenhum presente. Ponto de vista. Arthur Levin. Você perguntou e eu responderei. O poder que exerço é o próprio destino. As palavras, densas com a ressonância do éter que as impregnava, pairavam pesadamente no ar. Toda a força da minha intenção etérica foi pressionada com o peso de todo o meu poder, responsabilidades e medos, e com o gâmbito do rei queimando forte e quente contra minha espinha, minha mente se fraturou em dezenas de ramos paralelos, a fim de processar cada fragmento potencial de informações das respostas dos Asuras. Seus olhos, de todas as cores diferentes, brilhavam com o reflexo da luz roxa e dourada do éter brilhando através da minha pele e da coroa pairando sobre meu cabelo flutuante. A reação de cada senhor Azura carregou uma linha de verdadeira surpresa, mas cada um também foi marcado como uma emoção particular, individual apenas para si. Bem na minha frente, Quezés revelou o mínimo sobre seus pensamentos através de sua expressão externa. Seus lábios estavam ligeiramente entreabertos e seus olhos dilatados por uma fração. Havia uma rigidez em seus ombros, descendo pelos braços até a mão esquerda, que descansava em cima da mesa de madeira. Isso por si só falou para sua surpresa. Foi a contração dos pequenos músculos daquela mão e o escurecimento de seus olhos roxos que denunciaram sua raiva. Não era uma raiva irada que provavelmente romperia os limites de seu controle, mas uma amargura latente que registrei remotamente como sendo mais problemática. Não por causa de qualquer perigo, mas porque não o entendi completamente. À sua esquerda, Morvena do clã Mapelha, grande clã das Amadríades, estava me dando apenas metade da sua atenção. Seus lábios estavam pressionados firmemente, destacando o sutil padrão de madeira de sua pele. Ela havia se afastado da mesa e os músculos de suas pernas, quadris e costas estavam tensos, como se ela estivesse pronta para ficar de pé se fosse comandada. A cada meio segundo, seus olhos se voltavam para Quezés. Ao lado de Morvena, a líder dos Silfos, Nepele do clã Erind, afundou-se em sua cadeira. Sua boca estava aberta em um círculo quase perfeito, e um vento forte soprava ao seu redor, fazendo seu cabelo e o tecido de suas roupas se agitarem. Seus olhos azul-acinzentados tinham ficado brancos como um raio, e havia algo faminto neles que eu não conseguia analisar. Veron, logo à minha direita, não ficou menos surpreso que os outros, mas dentro de sua surpresa havia algo mais. Sob a influência do gâmbito do rei, não senti nenhuma resposta emocional ao que vi refletido na reação de Veron, mas reconheci o que deveria ter sentido. Porque, através do ato trêmulo do velho tio, sob o exterior débil que apresentava, havia um ser muito maior e mais velho e, acima de tudo, mais feroz do que ele permitia que alguém visse. Naquele instante, Veron não conseguiu se esconder. Um pouco da cor desbotada voltou às cristas que corriam ao longo de sua cabeça, e havia um rubor roxo em suas bochechas. As rugas suavizaram e um sorriso sombrio e vitorioso brilhou em seu rosto. Até mesmo a força do rei surgiu, o Leviatã escondido sob o velho enrugado se debatendo para ser libertado. E séries de luz desceram, trazendo consigo magia inimaginável. Trazendo com eles um poder terrível demais para ser visto. E eles se autodenominavam Devas, e eles, em seu poder, eram terríveis e inimagináveis. Eles marcaram o mundo com seu poder e depois partiram para nunca mais voltar. As palavras faladas suavemente vieram do Lorde Rai do clã Khotan, o basilisco que substituiu Agrona entre os grandes clãs. Sentado à direita de Quezés, ele estava pálido como um fantasma, e suas mãos, cruzadas diante dele sobre a grande mesa de madeira, tremiam. Silêncio, ordenou Quezés sem olhar para o basilisco. As palavras de Rai enviaram ondas pela sala. Ao lado dele, o senhor da Fênix, Noves do clã Avignes, estava me observando com cautela, com as sobrancelhas franzidas enquanto ele se mexia no assento, mas ele enrijeceu enquanto Rai falava, olhando nervosamente para o basilisco pelo canto do olho enquanto Quezés ordenou silêncio. Do outro lado de Rai, Ademir Testes cruzou os braços e bufou.
Todos deveríamos ficar envergonhados com a narração de fábulas e contos de fadas nesta mesa, mas, com o gâmbito do rei ativo, pude ver a verdade. Os cabelos do pescoço de Ademir se arrepiaram e a respiração do senhor do panteão era superficial e perturbada. Ele lançou um olhar por uma das janelas e, pela forma como seus olhos focaram, ele parecia estar olhando para algo muito distante. Seguindo seu olhar, quase consegui distinguir uma aldeia muito, muito distante, muito além do alcance da visão, cercada por grama verde e azul. Simultaneamente ao exame da resposta dos Azuras, tentei dissecar o que Rai havia dito. E séries de luz desceram, trazendo consigo magia inimaginável. Séries de luz? A magia poderia ser mana ou talvez éter? Trazendo com eles um poder terrível demais para ser visto. Isto é da perspectiva do Azura, devo assumir. Que tipo de poder poderia ser terrível demais até para o Azura? E eles se autodenominavam Devas, e eles, em seu poder, eram terríveis e inimagináveis. Eu nunca tinha ouvido o termo Deva antes. A repetição de terrível e inimaginável realmente leva esta mensagem para casa, mas este também é um tipo de narrativa azurana que eu não esperava aqui. Eles marcaram o mundo com seu poder e depois partiram para nunca mais voltar. Esta passagem final, eu não sabia o que fazer. Procurei ajuda de Sylvie ou Regis, mas ambos foram forçados a afastar suas mentes da minha, incapazes de suportar os efeitos do gâmbito do rei. Lord Radix do clã Grando se levantou. Seus olhos, que brilhavam como as pedras preciosas multicoloridas que prendiam seu cinto, me estudaram atentamente. Sua própria surpresa diminuiu rapidamente, ao contrário da consternação que os outros demonstraram com a declaração de Rai. Radix estava atento, seus olhos disparando de um lado para o outro em uma indicação de que ele estava pensando rapidamente enquanto considerava algo. O titã deu um passo mais perto de mim, acariciando a barba. A mana se movia estranhamente ao seu redor, como se estivesse agindo como uma extensão de seus sentidos. Como se ele pudesse ver e sentir através da própria mana. Embora Radix tivesse uma assinatura semelhante à de Vrem, eu nunca havia experimentado esse fenômeno com Vrem antes. Isso é o suficiente, Arthur, disse Quezes com firmeza, a voz tensa com uma frustração cuidadosamente escondida e, pensei, até mesmo um tremor de medo. Eu segurei seu olhar por vários segundos antes de liberar minhas runas divinas e recordar o éter que estava fornecendo o efeito brilhante de volta ao meu núcleo. Fiquei me sentindo lento sem a runa divinativa e tive que me equilibrar para não cambalear. Você está bem? Regis perguntou, voltando aos meus pensamentos. Não é nada. Sempre há alguma sensação de ficar sóbrio quando libero totalmente o gâmbito do rei, respondi em meio à névoa cerebral. Fique atento, Arthur, Sylvie pensou, atraindo minha atenção de volta para Radix. O titã apoiou a mão em meu ombro, forçando-me bruscamente a voltar ao momento, enquanto meus joelhos tremiam com o peso inesperado. O éter inundou meu corpo para fortalecer minhas pernas. Meu ombro doeu e percebi que Radix estava manipulando a densidade de seu próprio corpo para de alguma forma testar o meu. Posso? Ele perguntou, movendo-se atrás de mim e alcançando a barra da minha camisa, forçando Sylvie a sair do caminho, com as sobrancelhas levantadas em surpresa. Foi tudo o que consegui dizer antes que o titã puxasse minha camisa para cima e olhasse a pele das minhas costas. Lá, eu sabia que ele veria as formas mágicas falsas que a primeira projeção do Djinn havia fornecido, destinadas a disfarçar minhas runas divinas quando eu estivesse entre os alacrianos. O que eu não esperava era o formigamento que senti nas próprias runas divinas. Através da minha conexão com Regis, senti os olhos de Radix traçarem a conexão entre nós antes de pousar em meu companheiro. Os pelos de Regis se ergueram defensivamente, e eu pude sentir os sentidos penetrantes de Radix delineando a forma da runa de destruição contida dentro da forma física de Regis. Entendo, disse o titã, sua voz era um estrondo de terremoto, e então ele voltou ao seu lugar. Senti que estava franzindo testa, mas antes que pudesse perguntar, Nepele chegou antes de mim.
Bem, compartilhe com o resto de nós, Raj. O que realmente está acontecendo aqui? A Sylphide estava flutuando acima de seu assento novamente, com as mãos nos quadris, todo o corpo girado em um ângulo de 30 graus. Radix recostou-se em seu assento, com os braços cruzados, uma mão acariciando sua barba pensativamente. Já vi o suficiente para mudar de ideia e peço uma votação dos 8 grandes sobre o status de Arthur Levin como uma nova raça de Azura. Esta proclamação repentina pareceu pegar os outros desprevenidos. Agora espere um momento, precisamos. Mas o que você viu? Seria benéfico para todos nós. Reunião abençoadamente curta, e então poderemos. Esta não é uma decisão a ser apressada. Este último foi acompanhado por um punho pesado batendo na mesa de madeira, fazendo-a pular e cortando as outras vozes enquanto falavam umas com as outras. Os outros se irritaram, até mesmo a despreocupada Nepele, enquanto Ademir olhava feio para seus companheiros senhores e damas. Sua força do rei era como o fio de uma lâmina pressionada contra minha garganta. Muitos de nós nesta mesa medimos nossas vidas em milênios, continuou ele, mais controlado. Nos séculos em que estive sentado à sua frente nesta mesa, nunca experimentei um desejo tão repentino de resolução imediata. Sua atenção se voltou para Rai. A decisão de nomear o clã Khotan para os 8 grandes para substituir o clã Vritra levou 50 anos, e mesmo isso foi um tempo curto em comparação com a nossa deliberação sobre o que fazer com o próprio Agrona. Agora, diante de uma pergunta que, dependendo da nossa resposta, poderia muito bem redefinir a natureza do nosso mundo nos próximos 10.000 anos, devemos votar com base em apenas alguns minutos na presença deste menino. O olhar de Ademir caiu sobre o punho ainda pressionado contra o tampo da mesa. Se você está decidido a forçar esta votação, Radix, então deixe-me ser o primeiro a recusar. Os panteões não reconhecerão Arthur Levin ou seu clã como membros da raça Azuran. A raiva tomou conta de mim. Ele não estava apenas votando contra mim, mas afirmando claramente que se recusava a aceitar os resultados de qualquer votação. Regis, parado ao meu lado com as chamas de sua crina estalando ao seu redor, reforçou minhas emoções, mas Sylvie tentou nos acalmar. Não se esqueça que os panteões são uma raça guerreira. Eles enfrentam os desafios de frente. E até onde ele sabe, você é responsável pelas mortes tanto de Tassi quanto de Aldir. Pode ser que você não seja a verdadeira fonte de sua raiva, Regis acrescentou a contragosto, me surpreendendo. Percebendo que estava me deixando frustrado, canalizei o éter para o gâmbito do rei. Só um pouco, apenas o suficiente para expandir meus pensamentos para alguns tópicos simultâneos, o que teve o benefício adicional de amortecer qualquer reação emocional que eu tivesse ao processo. Essas são palavras perigosas, Lord Tiestes, disse Morvena, estreitando os olhos. Um leve rubor subiu por seu pescoço, novamente enfatizando os padrões sutis em sua pele. Expresse sua opinião como desejar, mas lembre-se de que todos nós juramos defender a vontade dos 8 grandes, mesmo quando discordamos de suas decisões. Rai limpou a garganta. Mantendo contato visual direto comigo, ele disse: minha mente não mudou. Eu voto que Arthur seja nomeado primeiro de sua raça, chefe de seu clã e membro deste conselho. Claro, eu também, disse Nepele, olhando muito seriamente para o teto, depois de ter girado metade, ficando quase de cabeça para baixo. Vamos ver o que o destino reserva para ele. Ela riu de repente e voou para cutucar Morvena. Destino. Viu o que eu fiz lá? Ela riu alegremente para si mesma, aparentemente alheia ao olhar gelado de Morvena em resposta. Já viu o suficiente, disse Radix em resposta à votação que ele próprio pediu. Talvez, no sentido mais tradicional da palavra, Arthur não seja um Azura. Mas qualquer que seja a transição pela qual ele passou, o aproximou de nós do que dos inferiores onde nasceu. Falando diretamente comigo, ele continuou. Espero, Arthur, que você trabalhe ao lado do clã Grandus para explorar mais plenamente essas mudanças no futuro.
Mas, por enquanto, concordo que você deveria estar entre nós. Balancei a cabeça, não querendo prometer nada ainda. A maior parte da minha mente ainda estava nas palavras de Ademir enquanto considerava as possíveis ramificações e consequências se ele cumprisse sua ameaça de recusar a vontade dos 8 grandes. Eu não conseguia acreditar que sua hostilidade não tivesse sido explicada por Quezés ou Verum, o que significava que um ou outro provavelmente estava trabalhando diretamente contra ele. Ademir balançou a cabeça enquanto olhava ao redor da mesa. Noves? Morvena? Certamente você não será vítima dos desejos dos outros. Você deve concordar com Lord Indrat e comigo. Morvena olhou para Quezés, cujo trono flutuante o tornava ligeiramente mais alto do que qualquer um dos outros. Quezés assentiu. Seu rosto estava tão cuidadosamente plácido que parecia quase presunçoso na ausência de emoção expressa. Estou de acordo com os outros, disse Noves simplesmente, com comportamento reservado. A cabeça de Morvena inclinou-se ligeiramente e ela lançou um olhar severo para Ademir enquanto dizia: eu me curvo à vontade e sabedoria dos 8 grandes. Estou convencido de, pelo menos, dar ao clã Levin o seu lugar à mesa. Veremos o que acontece além disso. Ademir zombou. Quase desesperado, ele se virou para Verum, mas o velho Leviatã sorriu tristemente. Sinto muito, velho amigo. Você sabe bem qual é a minha posição sobre o assunto. A mandíbula de Ademir apertou e sua expressão ficou dura. Lentamente, derrotado, ele olhou para Quezés como se já soubesse o que o dragão iria dizer. Quezés se levantou, jogando cuidadosamente o cabelo louro trigo. Havia um brilho em seus olhos lilazes enquanto ele puxava os punhos bordados a ouro de sua bela camisa. Sylvia arrastou os pés. Por que isso parece encenado? Amigos. Líderes de seus respectivos clãs e pessoas. Membros dos 8 grandes. Respeito suas opiniões. Obrigado por compartilhá-las. Seu olhar permaneceu por mais tempo em Ademir. Apesar de chamá-lo de amigo, não havia amizade no olhar que trocavam. Este órgão está dividido, mas a opinião da sua maioria é clara. Embora admita que tenho minhas reservas, estou de acordo. Arthur Levin transcendeu sua natureza humana. Apesar de algum aspecto dracônico, ele não é um dragão, o que faz dele algo totalmente novo. Houve uma cadência em seu discurso que me lembrou de assistir a uma peça, exatamente como Sylvia havia sugerido. Arthur Levin é doravante nomeado Azura. Sua linhagem pertence a uma raça inteiramente nova. Seu clã, os Levins, transcenderá as fronteiras entre humanos e Azuras, mesmo que eles próprios não compartilhem de suas qualidades. Como líder de seu clã, o único clã de sua raça, ele também recebe imediatamente a oferta de um lugar entre nós aqui. Um membro dos 8 grandes vai precisar de um novo nome, disse Nepele num sussurro teatral para Morvena. Ademir se levantou e olhou feio para Quezés. O confronto da força do rei adversária parecia capaz de derrubar a torre ao nosso redor, mas durou apenas um momento. Sem mais nenhuma palavra, Ademir girou nos calcanhares, foi até a porta da varanda mais próxima, abriu-a e voltou rapidamente para fora de vista. Mesmo Quezés, sempre tão cuidadosamente controlado, não conseguiu esconder um sorriso meio formado antes de voltar sua atenção para o resto do grupo. Uma cadeira apareceu atrás de mim e o resto se moveu ligeiramente para acomodá-la. Aqueles que estavam sentados neles mal pareciam notar. Falando em nomes, Arthur, você terá que se identificar, disse Quezés, forçando um sorriso tenso para esconder melhor seu sorriso malicioso. Você já pensou em tal coisa? Abri a boca, mas não falei, percebendo que havia falhado completamente em considerar como minha raça poderia ser chamada. Apesar da decisão dos Azuras, eu não tinha certeza se algum dia pensaria em mim como algo diferente de humano. Tenho uma sugestão, disse Verum. Ele fez uma pausa para tossir na mão antes de dar aos outros um sorriso de desculpas.
Há muito tempo, foi teorizado que séries de poder poderiam um dia se unir a partir da própria barreira entre os mundos, formados por esse poder. E carregando a centelha dele como sua consciência, ele fez uma pausa, respirando algumas vezes antes de continuar a falar. Sua aparência nunca se manifestou, mas o nome que demos ao mito ainda ecoa através dos tempos hoje. Os Arcontes, Radix disse, juntando os dedos na frente dele e respirando através da forma que eles formavam. Houve uma explosão de mana, mas não consegui dizer o que ele tinha feito. Quezes me olhou com curiosidade por vários segundos. Arthur Levin, chefe de seu clã, Arconte dos Oito Grandes. Isso é aceitável para você? Gosto disso. Regis pensou imediatamente. É muito a gosto, você sabe. Régio. Pode-se até dizer majestoso. Fazendo o meu melhor para ignorá-lo, dirigi-me a Quezes. Aceito sua oferta de ser reconhecido como membro da raça Azuran e com o nome de Arconte. Obrigado. A Verun, acrescentei. Agradeço tudo que este conselho disse. Muito bem. Arthur Levin, senhor da raça Arconte. Bem-vindo aos Oito Grandes. Agora, infelizmente, tenho outros assuntos para tratar, disse Quezes abruptamente. Encorajou cada um de vocês a considerar cuidadosamente o que a decisão de hoje significa para o seu povo. Então, simplesmente assim, ele se foi. Nenhum dos outros pareceu surpreso. Rai e Nove se viraram e começaram a falar em voz baixa. Morvena, Radix e Verun se levantaram, enquanto Nepele soprou em minha direção em uma rajada de vento que sacudiu meu cabelo e fez o tecido da minha camisa esvoaçar. Ah, mas agradeça à grama do verão e aos ventos do inverno por uma reunião curta, disse ela, seu tom suavizando enquanto liberava um pouco da alegria forçada que manteve durante a reunião. É tedioso ficar dentro de casa, não acha? Essas reuniões seriam muito mais produtivas ao ar livre ou nos galhos das árvores. Ela ficou melancólica e olhou pela janela. Acho que vou, por um tempo. Já estou farto de grandes eventos e do interior de edifícios por um dia. O corpo de Nepele tornou-se incorpóreo e praticamente invisível, pouco mais do que a forma dela desenhada em linhas brancas de vento. Ela sorriu, os olhos bem fechados, e voou por uma janela aberta, deu várias cambalhotas de verão e depois desapareceu contra o céu azul e o chão de nuvens branco-acinzentadas. Aprendi sobre as silfos, é claro, mas esperava que a rainha deles fosse mais refinada, Sylvie pensou enquanto observava Nepele partir. Eu não confio nela, Regis respondeu. Para ser justo, não confio em nenhuma delas, mas ela parece um pouco volúvel. Ele deu uma gargalhada de sua própria piada. Contive meu gemido, concentrando-me em Radix, que estava pegando minha mão. Obrigado pelo seu voto de confiança, eu disse enquanto o pegava. Confiança? Sua barba se contraiu com aparente diversão. Não, Lord Levin, não nos agradeça pelo que fizemos. Não é um presente, nem mostra confiança. Cada um dos meus colegas senhores e senhoras terá suas próprias razões, mas as minhas eu chamaria de um entendimento incipiente. Seus olhos de pedra preciosa brilharam. Até a próxima vez que nos encontrarmos. Então sua mão soltou a minha e o titã desceu as escadas sem olhar para trás. Morvena me fez a mesma reverência respeitosa que os outros fizeram quando chegaram pela primeira vez à sala de reuniões. Não comemore isso como uma vitória. É uma responsabilidade da mais alta honra representar o seu povo entre os Oito Grandes. Nossas escolhas moldam mundos. Lord Levin, movendo-se tão rígido e reto quanto uma árvore com pernas, a Amadríade seguiu Radix escada abaixo. Isso foi muito bem feito, Arthur, disse Verun, ereto e relaxado agora que o processo havia terminado. Um bom show com as runas divinas. Até me pegou desprevenido, para ser sincero. Olhei para a Fênix e o basilisco e levantei ligeiramente as sobrancelhas. Verun descartou qualquer preocupação que eu tivesse em falar na frente dos outros. Lords Avines e Cotan estão tão interessados em ver o que você poderá realizar com sua nova estação quanto eu, Arthur.
Pode ter parecido uma decisão repentina hoje, mas conversamos longamente sobre essa possibilidade. Rai e Noves ficaram de pé enquanto Verum falava, e ambos concordaram com a cabeça. Antes de ir, gostaria de fazer um convite para visitar minha família em minha casa, Feater Valcaere. É tradição que um representante recém-nomeado dos Grandes Oito, geralmente, viaje por Piotos e se apresente aos outros senhores. Haverá uma cerimônia oficial mais tarde, é claro. Noves me deu um sorriso dolorido. Acho que demorou, o quê? Meia década para planejar a cerimônia de minha própria nomeação, mesmo depois que o clã Avignes foi promovido ao Grande Oito. O clã Khotan estende o mesmo convite, é claro. À sua vontade, acrescentou Rai. Ao contrário de Noves, ele tinha uma expressão contraída e estava claramente preocupado com alguma coisa, mas não expressava seus medos em voz alta. A maneira como as coisas se movem aqui pode parecer muito lenta para alguém acostumado a se mover na velocidade dos Lacers, mas tenho certeza de que você se ajustará a um ritmo um pouco mais duradouro. Ficaríamos honrados em conhecer seus clãs, disse Sylvie. No momento, porém, nosso próprio clã precisa ser informado dos acontecimentos de hoje. Noves e Rai trocaram olhares sobre as palavras nosso próprio clã, mas nenhum deles mencionou isso. Em vez disso, eles nos desejaram adeus naquele momento e deixaram de fora diferentes portas de varanda. Posso acompanhá-lo de volta a Everborn, Arthur? Verum disse, mantendo aberta a porta pela qual Noves acabara de sair. Claro. Obrigado, Verum. Ao decolarmos, ansiava por ativar totalmente o gâmbito do rei para dissecar melhor o que havia sido dito durante a reunião. Tive medo, porém, de dar a Verum, ou a qualquer outra pessoa que pudesse estar assistindo, a impressão errada. Em vez disso, deixei meu corpo entrar no piloto automático e direcionei todos os meus pensamentos para a reunião, consciente apenas das palavras ocasionais compartilhadas entre Verum e Sylvie enquanto voávamos. De algumas coisas eu tinha certeza, mas a reunião deixou mais perguntas do que respostas. Eu tinha certeza de que Quezés havia manipulado as coisas para colocar Ademir de fora, mas por quê? Eu era apenas um peão em algum jogo maior que não entendia. E os outros senhores estavam jogando o mesmo jogo ou seu próprio. Estou realmente sendo colocado em pé de igualdade com esses seres antigos. Ou eles me veem como um animal de estimação? Eu poderia arriscar vários palpites sobre por que Quezés realmente permitiu minha ascensão. Mesmo que ele fingisse o contrário, eu não poderia descartar o fato de ter acabado de me tornar subserviente a ele de uma forma que nunca tinha sido antes. E, no entanto, eu também tinha uma certa igualdade com ele, agora reconhecida oficialmente pelo resto dos 8 grandes. Mas até que ponto cada um deles é realmente independente? Regis pensou de onde ele pairava perto do meu núcleo. Essa foi uma boa pergunta. Apesar da afirmação de que os 8 grandes eram um conselho governante, parecia que tudo ainda dependia da vontade de Quezés. O que teria acontecido se todos estivessem de acordo, mas ele ainda tivesse recusado? Fiquei vagamente consciente de que alguém estava falando comigo. Sinto muito, o quê? Verum me lançou um olhar inescrutável. Perdoe-me, Arthur. É evidente que você estava pensando profundamente, o que eu entendo perfeitamente. Não desejo me intrometer em seu primeiro encontro com seu clã recém-nomeado e por isso vou deixá-lo aqui. Olhando ao redor, percebi que já estávamos na periferia da cidade. Antes de partir, porém, gostaria de fazer a mesma oferta que os Lordes Khotan e Avignes. Por favor, visite-me em minha casa. Fica na costa do Grande Mar da Fronteira. Acho que você descobrirá que vale a pena a viagem. Ainda há muito para discutirmos, eu acho. Vou, é claro, respondi, genuinamente interessado na casa do Leviatã. Mas primeiro, infelizmente, preciso resolver uma coisa. Minha amiga Tessia esperou pacientemente por mim aqui, mas é hora de ela voltar para casa. Afirmando alegremente sua compreensão, Verum se dispensou. Com um aceno, ele desapareceu em uma onda de água do mar espumosa e ondulante.
Concluímos nossa jornada aérea, sobrevoando os telhados de Everdurn. Ao nos aproximarmos da residência onde minha família estava hospedada, pousei no telhado inclinado de uma casa não muito longe, tomando cuidado para não deslocar as telhas, e olhei para ele, mamãe e Tessia. Eles estavam sentados à mesa no pequeno jardim da frente e conversavam animadamente com um casal de jovens dragões que pareciam ter parado no caminho, com os braços carregados de sacolas de pano, provavelmente do mercado. Tudo iria mudar agora. Minha vida nunca mais seria a mesma, e a deles também não. O risco de repente pareceu quase imprudente, o perigo surgindo de todas as direções. Eu era um clã de 5 pessoas e 2 deles eram humanos. Sylvie e Regis permaneceram em silêncio, sem interferir na minha introspecção, mas me apoiando contra o peso dos meus pensamentos. Ficamos assim por um longo tempo, até que mamãe, Tess e Ellie se levantaram e voltaram para dentro. Suspirei e me preparei para informar a minha família que eles haviam sido promovidos a divindades.